Então, só apresentando aqui, então esse é o cursinho da Unesco, cursinho 180 graus. Boa noite aí pra todos. Tem uma galera aí que quer te ouvir, hein, Arthur? Eu queria que você começasse se apresentando pra gente, falando o que você faz, contando um pouquinho da sua trajetória até chegar no IME. Tá ok. Então, eu tenho 20 anos, eu tô no terceiro ano de Engenharia de Computação aqui no IME. E antes de vir pro IME, eu estudei com o Lucas no Fundamental. Depois eu fui pra ETESP, aí depois eu fiz o ensino médio no Colégio Naval. E no final do terceiro ano, eu optei por fazer engenharia, então eu comecei a estudar pro IME. E aí, em 2011, eu entrei aqui no IME e tô no terceiro ano aí, falta mais 2 para me formar. Eu lembro que eu estudei com você no ensino médio e no técnico, né? Assim que você saiu de lá, então você foi para a ETESP, né? O que você fazia lá e depois para ir para o Colégio Militar? Como é que foi esse meio tempo aí, antes de chegar no IME? Então, quando eu fui na ETESP, eu fazia cursinho à tarde no centro, eu fazia o Marechal, para poder fazer o Colégio Naval, que era meu objetivo principal na época. Aí eu continuei a fazer o ensino médio, normal na ETESP, mas depois eu comecei tudo de novo no Colégio Naval. Entendi. Aí... Pode falar. Não, é curto, pode falar. Como é que foi a escolha do IME, assim? Porque é um vestibular super concorrido. Como é que você chegou no IME? Você chegou a prestar mais algum nesse período aí, nesse momento? Ou você queria só o IME mesmo e prestou só essa prova? É que assim, eu queria primeiro a carreira militar, assim, mas depois eu mudei um pouco de ideia com relação a isso. Então, no terceiro ano eu cheguei a prestar prova no Enem, eu me inscrevi para fazer medicina na FRJ, porque eu estava muito na dúvida, na verdade, do que eu queria fazer. Mas depois terminou que eu segui mais pro ramo da engenharia mesmo. O IME era a minha primeira escolha mesmo, no final das contas. Mas eu prestei os vestibulares, eu prestei FUVEST também, prestei o ITA também, mas eu não passei no ITA. Na FUVEST eu só consegui fazer a primeira fase, porque a segunda calhou de ser no dia que eu tinha que me apresentar no IME. Entendi. Então você prestou FUVEST, ENEM, ITA e IME? Isso, foi isso mesmo. Mas você estava em dúvida de medicina e engenharia, como é que você acabou com essa dúvida aí? Bem divergente os cursos, né? Muito divergente mesmo, porque no terceiro ano eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer, mas eu não queria continuar no que eu estava fazendo, da escola militar ali, da Marinha. Mas eu lembro que na época eu fui na psicóloga fazer eu esqueci o nome disso, teste vocacional, isso. Aí isso me ajudou muito, porque eu testei mais as habilidades para ver para onde que eu tendia mais, né, para ir. E terminou no final que foi engenharia mesmo. Certo, entendi. E assim, você tem alguma referência, alguém na sua casa que fez engenharia para te direcionar para essa área? De onde que veio essa vontade de querer ser engenheiro? Não, na verdade eu tinha para me entender a médico, né, porque meus tios eram médicos. Foi por isso até que no começo eu tentei medicina, mas engenharia foi porque eu sempre gostei muito de matemática, né? Tanto que a prova do Colégio Naval, a parte de matemática assim era parte mais complicada, eu gostava mais, e durante o Colégio Naval eu peguei monitoria de matemática, eu sempre gostei muito disso, né? E eu acho que foi mais essa paixão assim pelas exatas que me levou assim pro lado da engenharia. Entendi. Só que aí agora dentro do IME aqui mesmo, já começou a mudar um pouco as coisas, eu terminei indo para computação, assim. Certo. Você está no terceiro ano, você falou, né? Isso, no terceiro ano. Entendi. No colégio militar mesmo, a formação é muito diferente, porque você tem toda a parte teórica, mas você tem também um encaminhamento de parte física, não é? Isso, tem também a parte militar e a parte física, né? E você termina sendo bem exigido, então, assim, tem que se dedicar bastante para poder fazer outra coisa estando lá dentro também. Entendi. Certo. E assim, você comentou que você fez cursinho, mas como é que era a sua preparação? Você só assistia aula no cursinho? Saindo do cursinho, você estudava em casa por conta? Como é que você se preparava para
esses vestibulares aí tão concorridos? No cursinho no cursinho que eu fiz eu tinha aula à tarde, né? Só que aí depois eu ficava até um pouco mais tarde para poder estudar por minha conta mesmo. Aí eu acho que esse tempo depois eu acho que era o que fazia a maior diferença, assim, não só a aula que você está ali com o professor, mas a partir de você estudar sozinho, eu acho que é muito importante já começar a se acostumar com isso. E até na faculdade, assim, isso faz muita diferença. Você tem que saber administrar seu tempo, né? E onde você acha que você começou a desenvolver isso, essa questão de ter o hábito de estudar por conta, de correr atrás da disciplina sozinho, assim? Foi um negócio que começou no colégio militar ou antes já fazia no ensino médio ou no fundamental mesmo? Antes de passar, eu acho que quando eu estava no cursinho, assim, eu queria muito passar no Colégio Naval na época, então eu botei isso na minha cabeça. Então acho que nessa época aí que começou a ter isso aí. E aí depois no Colégio Naval eu tive uma série de dificuldades para poder estudar para a prova do IME lá. E aí também teve que partir de mim para poder administrar o tempo, porque tinha atividade física lá, atividade militar e o ensino. E aí eu tive que conciliar com a parte de estudar para o vestibular também. Então acho importante isso aí de você administrar o seu tempo, colocar as atividades. E em relação à quantidade de horas que você estudava, você se preocupava com a produtividade ou com a quantidade em si? Você falou da questão de administrar o tempo, né? Mas então é como se fosse integral, então você estava de manhã na aula, à tarde na parte prática lá, e à noite você tinha que se virar para estudar. Quantas horas dava em média assim por semana? Isso dependia, porque tinha noite que eu ia até mais tarde, às vezes eu estudava até durante as aulas dos professores, assim, mas eu acho que tem que estudar com qualidade, sabe? Não adianta você pensar só em quantidade que você vai estudar. Você tem que, quando você for estudar, você tem que estar muito focado no que você está fazendo. E não adianta nada você estudar horas contínuas e ficar se distraindo. Eu acho que quando você está fazendo uma atividade, você tem que focar no que você está fazendo. Mas horas assim, eu não sei estimar direito pra você não, mas eu dormia bem pouco nessa época, hein? É mesmo? Certo. E qual que era o método de estudo? A matéria que você tinha no dia, você estudava em casa depois? Como que funcionava? Eu tentei fazer isso algumas vezes, mas assim, às vezes acumulava, assim, para estudar para o vestibular, eu peguei umas apostilas e aí eu botava uma meta, né? Eu fazia um plano mensal, semanal, assim, que eu botava, eu tenho que terminar essas sessões nessa semana, e com isso eu ia me policiando, né? E dentro da semana eu ia regulando o tempo para poder cumprir o que eu tinha planejado. E assim, tinha matéria que você tinha dificuldade, né? Como é que você se preparava para as matérias mais difíceis, assim, para você? Para mim, acho que a matéria mais difícil para mim foi física, assim, né? Então, o que eu fiz? Eu procurei fechar primeiro as matérias que eu tive uma facilidade, que eu acho que era matemática e química na época. E aí eu deixei essa matéria para depois, para focar a maior parte do tempo nela, assim. E aí deixar menos tempo para essa. Então, eu tentei fechar primeiro o que eu já sabia, o que eu tinha mais facilidade, né? Para depois fazer o mais difícil. A prova do IME é diferente, né? Não cai todas as disciplinas que você tem no ensino médio normal. Qual que é o estilo da prova do IME? A prova do IME cai... Eu não sei como é que tá hoje o vestibular, mas na época que eu fiz, tinha uma parte objetiva com misturado matemática, física e química, e aí depois tinha uma prova de matemática num dia, química no outro, física em outro, português e inglês no outro. Então você tinha que se preparar para tirar mais de 5 mais de 4 em todas as matérias, né? Então uma matéria que você ia pior, você tinha que compensar na outra para ir melhor. Funciona mais ou menos nesse esquema. E assim, quando você fala mais de 4, parece que é até fácil, né? Não. Você tá vendo a lista dos aprovados lá, a galera que passa é tudo raspando, né? A maioria passa tudo raspando mesmo. Prova difícil, né? No Enem que você prestou lá, chegou a passar? Ou né, acabou nem vendo o resultado? Não, no Enem eu passei na época também. Eu fiz 80 e pouco, acho, não lembro. Mas eu passei para medicina na FRJ,
foi a primeira opção e engenharia química na Federal de São Carlos também, eu lembro que eu coloquei. Legal, hein? Isso há 3 anos atrás, né? Antes de mudar o estilo da prova. Certo. E assim, Arthur, quando você ficou sabendo da sua aprovação, o vestibular você foi concorrido, você deve ter ficado na maior expectativa para sair o resultado lá. O que você pensou? O que veio na sua cabeça na hora lá, depois de todo esse esforço que você teve? Não, você diz expectativa de esperar o resultado? Isso, a expectativa e na hora que saiu o resultado em si. O que veio na sua cabeça? Você lembrou de tudo que você tinha passado, toda a sua preparação? Como é que foi esse momento? Eu lembro que eu fiquei totalmente sem reação, assim. Eu não sabia direito, mas eu fiquei muito feliz. Eu lembro que foi um dia que eu fui comemorar, eu saí. Eu lembro mas na hora você fica muito sem reação, assim, porque é uma coisa que vai mudar completamente teu rumo dali pra frente, né? Mas é muito bom, assim, depois que você vê o resultado. Então, assim, se fosse para você deixar uma dica pro pessoal, você acha que valeu a pena para você todo o esforço que você teve, não só no ano de preparação, né? Porque antes já vinha de uma base muito forte e de uma pegada mesmo diferente, né? Do ensino médio completamente diferente. O ritmo de estudo. Você acha que valeu a pena? Eu acho que sempre vale a pena. E uma dica que eu dou é para não desistir, entendeu? Porque às vezes você está muito perto de alcançar o seu objetivo e vem milhares de coisas para poder te desanimar, para poder te fazer desistir do que você está. Você está muito perto, mas tem várias coisas te fazendo convergir para você desistir, mas tem que ir até o final e mesmo que você não consiga alcançar teu objetivo, é sempre bom ter na cabeça que pelo menos você deu o seu máximo, entendeu? Porque eu acho que a pior coisa que tem é você chegar no final e você não passar e você ficar com aquilo na cabeça. Eu poderia ter ido melhor, né?